Bom, boa noite. Estamos fazendo essa videoconferência a propósito de uma aula de filosofia. É aula que necessariamente deve ser online e a gente vai gerar um vídeo do que a gente vai falar aqui. Eu estou com um professor de filosofia antiga, o Felipe, aqui. E essa aula tem um objetivo de ser gravada para o cursinho popular Dr. Sócrates Brasileiro. É um cursinho que tem o objetivo de fazer com que os estudantes, os alunos, eles passem no Enem. Bom, sem mais delongas, o tema da aula de hoje é filosofia antiga, mais precisamente o nascimento da filosofia. Então a gente vai falar dos filósofos pré-socráticos, sobretudo. E hoje vai ser uma aula mais assim, como é a primeira aula online, uma aula teste, a gente vai falar um pouco mais motivar do que falar uma teoria dura mesmo, que são os pré-socráticos, qual que é o nascimento da filosofia de verdade. Como texto base, a gente usou de apoio a Marilena Chauí, um livro dela bem didático chamado Convite à Filosofia, e a gente leu a introdução e os dois primeiros capítulos, se eu não me engano, da primeira sessão. Como é, acho que é sessões divididas ou módulos, não sei, não me lembro mais. Bom, agora fala aí, Felipe, um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Eu estou mais como provocador e o Felipe como um pouco mais especialista, que ele estudou Aristóteles durante a jornada dele acadêmica. Então, ele tem um pouco mais de propriedade para falar sobre filosofia antiga. Então, ele vai falar bastante grego hoje, e a gente vai ouvir ele falar. O Felipe travou. Ele ficou com medo e saiu, será? Bom, vou pausar o vídeo aqui e fazer ele retomar. Bom, então retomando essa gravação, eu digo o seguinte, primeiro, muito prazer aqui por esse mecanismo digital, os novos alunos do cursinho. Eu não pude estar no primeiro dia porque eu estava prestando um concurso no Mato Grosso. Então, tenho só a dizer boas-vindas, sejam bem-vindos. Espero que seja uma grande experiência agradável para todo mundo. E parabenizo vocês por essa decisão de fazer um cursinho, de querer fazer vestibular. Então, meu respeito e minha admiração por vocês. Estou aqui feliz com o meu amigo professor de filosofia, o Capella, de poder falar sobre filósofos e, em especial, sobre os filósofos pré-socráticos, que são muito interessantes de vários pontos de vista. Primeiro, porque eles são quase que pioneiros na história da filosofia, e depois porque eles dizem e fazem coisas muito engraçadas. Eu gosto muito do jeito que a gente pode pensar a introdução a esses filósofos, pensando que eles têm mortes muito engraçadas, né? A gente vai falar hoje sobre alguns filósofos, eu só vou adiantar um filósofo que tinha muitos problemas de saúde, e então, num certo momento da vida, ele resolveu ter vários tratamentos para o problema dele. Então, ele começou a colocar na cabeça dele que ele podia se tratar, se jogando num monte de bosta, né? Ele depois jogou xixi sobre o próprio corpo. Esse é o Heráclito. Mas a gente vai falar de muitos filósofos. O Heráclito teve essa, depois ele morreu por múltiplas infecções, porque depois de
ter se banhado no estrume e tudo mais, não deu certo, né? Então é isso, gente. Eu digo boa noite, bem-vindos, e eu e o Capela vamos fazer uma conversa aí, tentando realmente estimular vocês a ler filosofia, ler os filósofos, né? Então é isso. Um abraço para vocês e vamos conversando. Quem tiver aí querendo participar do cursinho também seja bem-vindo. É tempo ainda de entrar. E só dizendo que tá nós dois fazendo, é porque a gente fez vários convites e meio que a galera ficou com vergonha, não sei o que aconteceu. A gente tem um grupo de WhatsApp para as aulas de filosofia e os alunos acho que não entenderam a proposta. Aqui era para ser com várias pessoas mesmo conversando. Bom, e a primeira questão que eu vou fazer para o Felipe, né? Questão, na verdade, não, é mais para você explanar um pouco que tem uma matéria que é muito importante, um método, né, de estudo da filosofia, que é, que é você saber da etimologias das palavras, né? Já que vamos aproveitar o Felipe aqui, que sabe muito de grego, eu queria que você falasse um pouco da origem da palavra filosofia, né? Que é uma palavra grega que, pelo que eu andei lendo aqui, ela foi... O primeiro que utilizou foi o Pitágoras, né? O Pitágoras, ele dizia que a filosofia, ou, por exemplo, o filósofo, ele é aquele que era amigo da sabedoria. Por que ele era amigo? Porque ele desejava, ele gostava, ele tinha uma certa afinidade com o saber, ou com a sabedoria. E que as sabedorias, elas pertenciam aos deuses, né? A sabedoria, digamos, a sabedoria plena, a sabedoria das coisas, né? Então, o filósofo era aquele que admirava, aquele que andava junto com ela e procurava. Isso aí seria mais ou menos a ideia do Pitágoras, para não dizer que o homem, né, o homem comum, ele era um sábio, né? Mas que haviam homens que eles buscariam ser próximos da sabedoria, né? Cada vez mais próximos. Eu acho legal você ter falado aí da sabedoria, da filosofia, porque começar por aí é começar um pouco pelo meu nome. Eu sou Felipe, que é um termo, um nome que vem do grego, ah, e tem um significado muito enigmático para mim, porque é a combinação também da mesma raiz de filosofia, que é philos. Então, o nome grego é philos rhipos, são aqueles que que gostam, que têm admiração pelos cavalos, rhipos. Philos é aquele que gosta, não aquele que ama e que deseja, porque esse o desejo é o eros, o desejo amoroso, aquele que busca. Mas todo tipo de desejo, de vontade, de conhecimento tem a ver com a ideia de filos. Então, todos os filos são aqueles que querem se aproximar, é a ideia de amigo mesmo. Então, talvez meu nome pudesse ser traduzido como amigo dos cavalos. Então, aquele que gosta da filosofia é o amigo da sabedoria, Sofia. Uhum. E o que eu acho interessante disso é que o grego não colocou o nome de simples sabedoria ou conhecimento, né? Colocou sabedoria. Não é simplesmente você saber que o Sol está bem distante da gente e que ele é uma bola de fogo. É você ter a sabedoria do que fazer em relação ao Sol. É usar o Sol na plantação, é usar o Sol como vitamina D, enfim, ter essa sabedoria, ser amigo dessa sabedoria, cultivar a sabedoria, né? Sabedoria prática, o saber agir e tal. Eu acho isso bem interessante. Nossa, fé. E outra questão que eu queria que você falasse um pouco mais é sobre o primeirão lá. Vamos falar sobre o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele tem aquela famosa frase que o princípio de tudo é a água. Bom, qual é a ideia dessa frase
quase que inaugural, né? Acho que o Aristóteles fala isso na Metafísica, né? Que foi nessa hora. Vamos lá. O Tales também, só uma coisa. Eu queria que você falasse também um pouco dessa relação do Tales e desses primeiros filósofos, que eram os filósofos da natureza. E diz que o Tales ele foi um dos primeiros caras a prever um eclipse. Um eclipse, acho que solar ou lunar, aí não me lembro bem. Então, essa ideia de, você falou do sol, a bola de fogo, né? Tipo, o que fazer com aquilo? Mas você fazer uma previsão, falar, uma hora essa bolinha aqui, pequena, né? A bolinha menor vai ficar na frente da bola de fogo e vai dar uma escurecida aí, mas ninguém assusta não, que é tranquilo, não vai bater uma na outra, só vai ficar na frente mesmo. Qual que é a ideia desse negócio, do que você fazer com a natureza, do que você fazer com, tipo, você olha para a água e fala, não, aqui está uma coisa que é universal, é para todo mundo. O que é essa ideia do... Muito interessante, muito interessante. Você falou de várias coisas aí que dão a gente a pensar muita coisa, né? Pensar a ideia de princípio, esse princípio é a água, e depois pensar nesse cara, né? Eu acho que eu gosto de uma coisa que você já disse, Capela, que é o Tales ser o primeiro vida louca da história, né? E chegar com os dois pés no peito e dizer, eu resolvi o que significa tudo, o princípio de todas as coisas, e dizer que é um princípio só e que esse princípio ele sabe qual é, que é a água. O Tales tem essa coisa do cientista, né, que a gente vê hoje, um grande cientista, a ciência e a razão toda se entrando no vocabulário da filosofia, um princípio que não está nos deuses, a água não está exatamente nos deuses, né? Não que a divindade tenha sido excluída dessa história, mas lembrando, acho que uma das coisas que a Mariana Chauí diz lá no Convite à Filosofia, o Tales é um filósofo que dá início a tudo porque ele está ligado a essa razão política, essa importância política que liga os conhecimentos que vêm de outros lugares. Então, é o conhecimento matemático, da astronomia, né? Que é transformado numa astrologia de outros lugares que receberam esses conhecimentos, e então junta tudo isso para prever um eclipse. Quer dizer, é a reunião de muito conhecimento ali, muito conhecimento. Esse é o uso da sabedoria, né? Acho que é juntar todos esses elementos e conseguir formular e propor coisas novas e diretas para as pessoas. Eu gosto muito do Tales, ele tem essa força que foi talvez grandemente desvendada, né? A força de dizer o que é princípio, ou seja, aquilo do qual todas as outras coisas vêm a ser, elas vêm a existir, é a água, é um único princípio. É extremamente, como se diz, enigmático, né? Essa única frase que a gente tem do Tales, uma única frase. Fala um pouco dessa arquê aí, mas esse conceito de arquê, né? Porque o princípio, né? Acho que em grego é arquê, né? Arquê está em tudo, né? Arquê, tudo precisa ser colocado segundo uma arquê. O que é arquê? Arquê é uma palavra que vem do grego e está presente em várias das nossas palavras. A gente tem arqueologia, arquitetura, tudo isso são os fundamentos, os princípios, a origem, tudo isso está na arquê. E arquê, no fundo, é o princípio de explicação e é o princípio da própria coisa. Então, todas as coisas têm uma arquê. Você pode dizer qual que é a arquê dos animais. É um outro animal que estava antes e que trouxe a vida para ele. Mas e de todas as coisas? De todas as coisas. Qual é o princípio? É isso que esses gregos também estavam buscando, né? Um princípio que explicasse a origem de todas as coisas. Acho que isso que é importante. E tem a ver com o nascimento da filosofia, né? Buscar essa coisa, o fundamento, o princípio, não de uma coisa só, mas de todas as coisas.
Essa é a ideia de arquê. Não só o que explica outra coisa, mas o princípio de todas elas. Diz aí, Capela. Não, é interessante você falar que numa só palavra, para gente que fala português, por exemplo, você usa como fundamento aquilo que embasa uma coisa, aquilo que está na sua estrutura mais central ali, de uma importância maior, e ao mesmo tempo uma coisa de origem, que está na raiz, digamos, do tempo da coisa, né? De origem, de nascimento. Então, essa palavra para natureza, para isso que a gente está falando dos filósofos da physis, eu acho que é importante você saber, né? Eu sou uma pessoa formada, sou um homem com barba, tenho uma estatura já grande, adulta, mas eu tive uma origem, eu fui lá um embriãozinho, pequenininho. Então, esse negócio da origem de uma coisa, né, onde ela se desenvolve para a natureza é muito importante. E é o princípio também, né? Acho que tem muito a ver com esse negócio da organização do ser e de como ele funciona, né? Esse negócio para a filosofia da natureza é muito importante. Eu acho que você tocou num ponto que é também o óculos que a gente usa para voltar no tempo e pensar todos esses filósofos, né? Pensar o nascimento da filosofia na Grécia é pensar num outro mundo, não nesse que a gente vive agora, e pensar que a gente vive a partir desse mundo grego. O mundo grego é o próprio fundamento, a origem, a arquê da nossa racionalidade ocidental. E só que a gente tem que fazer a volta para o passado, de volta para o passado, a partir do modo como as coisas estavam lá. Então, pensar que isso tudo aconteceu há 2.400, 2.500 anos atrás. E eu poderia começar dizendo antes da internet, mas isso seria ridículo. É antes de Jesus, né? Não existia a possibilidade de alguém pensar em Jesus Cristo, não existia Império Romano, não existia nada disso. O que existia era a Grécia, muito conhecendo ali o Mediterrâneo, alguma coisa do Oriente, da Ásia, e conhecia a África, conhecia a Europa, os maiores continentes, né? Olha só o Tales de Mileto aí, que legal. Então, essas pessoas, esse tipo de gente vivendo naquele tempo, gente que andava pelo mar, gente que estava muito presente nas águas, pescadores, e os gregos eram grandes comerciantes, eles andavam por todo, mas grandes comerciantes, guerreiros também, né? Um povo muito dominador, né? Um povo muito guerreador, com um interesse comercial muito grande, um desenvolvimento comercial muito grande. Então, é voltar para esse tempo, o tempo das embarcações, onde se dependia das estrelas completamente para navegar, onde se navegava no tempo bom, se conheciam as rotas marítimas, tudo dentro de um mar muito pequeno, né? Que é o mar Mediterrâneo, o mar que separa ali a África embaixo e a Europa em cima. Queria mostrar para vocês aí esse mapinha da Europa nesse momento. Olha só, tá aí, isso aqui é o mapa da Europa. Vocês estão vendo? Ah, não, vocês estão vendo o mapa da Europa? Aí, você está vendo, Capela? Não. Não, eu vou te mostrar aqui, pronto. O mapa da Europa. Sim, agora Então, sim. você tem a Grécia está aqui, olha. Mas toda essa área em vermelho são colônias gregas, lugares onde os gregos aportavam. O que eram essas colônias? Eram, na verdade, grandes ligações comerciais que os gregos tinham. Então, vocês veem a Itália aqui, vocês veem a Grécia principal, Atenas, o que é hoje a Grécia está aqui. E esse grande mar onde eles tinham domínio. Então, é voltar a 2.500 anos atrás para pensar as palavras que eles estavam usando, e daí vamos voltar. O Capello lembrou que eu usei duas palavras, pelo menos, para descrever a ideia de arquê, que foi fundamento e origem.
fundamento é a ideia de base, né? É a ideia de sustentação, aquilo a partir do qual todas as outras coisas podem surgir, fundamento. E quando eu falo aquilo a partir do qual todas as outras coisas podem surgir, esse surgir já não está mais no fundamento, ele está na ideia de origem, né? Que tem uma transição, que forma alguma coisa. Então, tem que pensar, isso que eles estão pensando numa palavra só, a palavra arquê. E assim a gente vai desvendando palavra a palavra, seus significados dados naquele tempo e tentar entender por que essa frase tão curtinha a gente consegue ficar tanto tempo pensando nela. É o princípio de tudo é a água. Por que que isso teve alguma importância, né? Por que que depois os outros filósofos que vão vir depois do Tales vão aumentar esses princípios, né? Falar que não é só a água, é o fogo, o ar, a terra, enfim, os elementos são o princípio de tudo. Aí já faz mais sentido, né? Não dizer só que é a água, mas acho que o importante é isso, é usar um óculos para olhar esses pré-socráticos, olhar, sempre ver a filosofia a partir do óculos daquele momento, e não aquele momento apenas historicamente, mas de como que aquelas palavras estavam sendo empregadas. Assim. Esse é o grande detalhe, a fineza da coisa. Uhum. Agora, eu queria saber, assim, de você, Capela, que outros filósofos que a gente queria falar hoje, eu não lembro, tinha uma ordem aí para ser Bom, seguido. eu queria, por exemplo, a gente terminou com o Thales já? Eu achei que você ia contar Não, aquela anedota que ele tá olhando para o céu, porque ele era meteorologista, né? E astrônomo, né? Então acho que um dia ele estava lá caminhando, olhando para o céu, e ele cai num poço, é isso? Tem essa história dele? Depois você vai exatamente, contar depois de exatamente. alguns dias ele está lá preso, né? Parece muito a anedota do filósofo mesmo, que as pessoas pensam, né? Alguém que vive no mundo Tá das viajando, ideias, está tá viajando. viajando. Ah, que bom, vamos viajar um pouco. Vamos Fica fazer olhando para o filosofia céu, né? E andando. para o céu. É muito a cara do filósofo, isso, ou pelo menos o estereótipo do filósofo, né? E não, pode muito bem ser, né? Alguém que não está preocupado com por onde anda, está olhando para o céu, tentando entender as estrelas, como é que a explicação toda dele cai no poço. Tem É o que eu aquela, falei, os filósofos têm vidas estranhas. tem aquela comédia, né, do Aristófanes, que ele faz uma sátira contra o Sócrates, né? Que inclusive é chamado As Nuvens. Então, tipo, eu li faz muito tempo, eu não lembro como é que era, mas era assim: alguém chega na cidade e fala assim: "Oh, eu queria encontrar o Sócrates, diz que ele dá aula de filosofia, alguma coisa assim". Aí alguém fala: ele mora naquela colina ali". O cara sobe e aí tem uma galera lá, tipo, um monte de vagabundo na casa dele. E ele tá, tipo, o Sócrates está em cima do armário, do lustre, alguma coisa assim. Ele tá testando para saber quantas vezes a pulga pula o seu próprio tamanho. Tipo, tem uma história assim. Na verdade, o Aristófanes ele quer tirar um sarro, né? Você caiu aí, Felipe? Eu vou dar um Não, não pause. cai não, tô aqui. Não, é que você está em forma de estátua e eu estou mexendo aqui no. Eu estou ouvindo sua história, prestando atenção aqui Ah, não, é que no você virou uma Aristófanes. estátua aí. Eu achei que você já tinha voltado para a Grécia. Não, então, mas era esse negócio, essa ideia de que o filósofo é aquele que está no mundo da lua, né? Como diz, brincando A ideia, com a astronomia, né? a outra palavra é abstração, né, para pensar o filósofo. Tá É, certo, né? O filósofo é alguém da abstração, a gente e trata de agora, coisas e chatas mesmo. agora é a época da abstração material, né? A gente tem que ficar abstrato, né? Cada um separado um do outro, porque a abstração tem essa origem, né? O separado. Quando você tira alguma coisa para analisar ela, você separa ela de tudo quanto é coisa. Então, Estamos nessa época separados. de quarentena, a gente tem que ficar abstrato.
A filosofia importa e a filosofia chama, né? Chama a gente agora a ficar separado, mas não é a filosofia, né, que está chamando a gente para ficar separado, é só isso. Só um pequeno, uma coisa bem pequenininha, assim, muito minúscula, Por que um que eu estou vírus. separado aqui? Você está Você separado? viu uma Ah, não tela sei. estranha? Uma coisa técnica, problemas técnicos. Ah, eu não sei. Eu acho que eu posso tentar mudar aqui, mas É você que está me colocando aí, né? eu te coloquei num quadrado. Ó, te devolvi a Ah, vida agora. não, eu voltei, saí da abstração. Então, voltando a. Vamos terminar com o Thales, então. Ele caiu lá no poço, mas depois acharam ele, tá tudo bem, né? A gente poderia falar do Thales muito tempo, mas a gente tem muitas outras coisas para falar. Bom, você começou aí falando do Heráclito, né? Que o figurão lá que foi se curar, que ele estava mal de alguma, de alguma doença e ele teve uma resolução meio estranha, né? Mas qual que é a pegada? Isso aí é uma anedota do Heráclito, mas qual que é o... Eu lembro das aulas de filosofia da professora Eliane, que é a grande coisa, vamos dizer assim, a frase de efeito do, do Heráclito é o pantarei, né? Do tudo flui, né? Que aí ele tem aquela história de que jamais a gente pode entrar no rio duas vezes. Queria que você comentasse um pouco dessa teoria do fluxo do Heráclito, né? Já que a gente estava falando da água, agora vamos falar do como que a água vai, né? O que é essa a história do não somos o mesmo, nem o rio é o mesmo? Como é que funciona isso do tudo flui, né? Do Pantarei? Memenei. Pantarei memenei. É o fim Mememei, da é frase. o fim da frase. Eu falei metade da É, frase, é. eu sou descolado, eu sou paulistano. Pantarei. Tudo flui, tudo muda, tudo se transforma. E menei, nada permanece. Nada permanece. Essa é a tese do Heráclito. Eu acho que é fantástica. Ela é uma tese que não está sozinha. O Heráclito tem outras teses sobre a harmonia, que depois a gente pode falar dos contrários, como é que as coisas se transformam, não só porque elas estão sempre em movimento, mas porque existe mais do que uma coisa que provoca uma tensão, e nessa tensão as coisas não permanecem elas mesmas. E daí a grande metáfora, acho que é interessante pensar o rio, né? A pessoa que entra no rio não é a mesma quando ela entra de novo no rio, porque nem ela é a mesma, nem o rio é o mesmo, né? Parece assim, uma simples um problema de pensamento, mas é uma metáfora para essa primeira frase: tudo muda, nada permanece. Eu acho interessante para a gente retomar o Tales, é só uma palavra que tem em comum entre os dois. A gente não ouviu nada de princípio, mas tem um tudo que diz muita coisa, que tá aí dando a ideia de princípio, né? Então, não é um elemento para o Heráclito, mas é o que é o princípio? É a impermanência. É, então, muito mais abstrato do que o elemento. Heráclito é genial por conta disso, ter colocado um elemento, algo abstrato no seu pensamento, que é a impermanência contínua, o fluxo contínuo. Só para lembrar, o Heráclito, né, se colocou embaixo da, da bosta, do estrume, e os filósofos pré-socráticos, os filósofos, eles também tinham uma função na cidade, muitas vezes, de médicos. Então, tem muito a ver com a medicina, essas coisas. Ele estava realmente fazendo alguma coisa, experimento, né, que podia ser benéfico para ele, não foi? Mas o que importa é pensar que todo esse pensamento sobre a impermanência
é muito atual, né? Pensar que a gente não nasceu a gente não tem nenhuma célula em nós que tem os mesmos elementos desde que a gente nasceu. E a constatação disso é o contrário do que a visão nos dá, né? Porque a pessoa, se o Capela entrar num rio e eu ver ele amanhã, eu vou falar, é o mesmo Capela. Eu conheço ele, eu sei quem é. E eu nunca vou duvidar de que esse aqui não é o mesmo. Eu olho e vejo, para mim é o mesmo, parece que é o mesmo. Mas é essa a diferença entre o que aparece para mim e como as coisas realmente são, é que começa a dar origem a esse tipo de pensamento. As coisas parecem que são as mesmas, o rio parece o mesmo. Ah, manda, Capela. Não, eu achei essa imagem aqui do Heráclito e várias representações do Heráclito, ele tá com essa mãozinha assim, né, tipo desanimadinho e essa pintura me chamou muita atenção, que ele meio parece meio triste, né? Sempre quando eu leio algumas coisas sobre Heráclito, vejo algumas interpretações, parece muito melancólico a filosofia dele, né? Tem várias coisas do Ricardo Reis, assim, sobre o rio, sobre a morte, a vida dos deuses, que me dá esse espírito heracliteano, digamos assim. Eu não sei por que eu estou falando isso, né? Tem muito a ver esse negócio de você ver o rio passar e tem uma certa melancolia de tudo que foi não vai ser mais. E a mudança, apesar de haver um princípio nas coisas, tem algo de que escapa no ser, né? Tem algo que nessa turbulência do rio, nesse barulho, nesse som ensurdecedor que é a natureza, as coisas mudam, né? E essa foto, essa pintura do Heráclito sempre me deu esse espírito da filosofia dele, desse negócio. Que a gente literalmente é uma merda, assim. A gente vai morrer na merda. Mas é só um espírito, é uma impressão que eu tenho, né? Mas é muito bonito ao mesmo tempo. Né? É muito bonito, me dá a ideia realmente da falta de controle, né? A coisa de você ver as coisas acontecendo, tal como elas são, sem poder. A moto passou aqui agora, não tem controle sobre a moto. Ela é assim, as coisas fluem e fluem além do nosso controle. E não vão ser sempre do mesmo jeito. É impossível que elas sejam sempre do mesmo jeito. Eu gostaria que sei lá, que eu não envelhecesse, mas não é, não, isso tudo muda o tempo todo. É um fato e a gente tem que lidar com esse fato e explicar isso, acho que é uma questão. Eu queria só levantar uma bola, que é pensar que esse princípio do Heráclito, ele tem uma coisa muito, que é da filosofia, que é uma explicação que vale para todas as coisas. Assim como o Tales, aqui a gente não tem muito, só tem uma frase do Tales. Mas essa frase do Heráclito, tudo muda, nada permanece. A imagem de eu não posso ser a mesma pessoa que se banha no rio duas vezes, nem o rio é o mesmo rio, nem eu sou a mesma pessoa. Tudo isso vem com uma carga política muito grande, né? Porque é também para explicar uma coisa social, não a natureza, né, como a gente pensa a natureza, mas a natureza grega, a physis, é um domínio muito grande. Isso é a explicação que essas pessoas estavam tentando dar, a explicação da physis. E a physis ela engloba tanto aspectos psicológicos quanto aspectos físicos, que a gente costuma chamar, as mudanças físicas, as moléculas que mudam, as moléculas que ficam dando saltinhos, as moléculas que se grudam umas nas outras, e o outro aspecto político. Então, olha só que empreendimento fantástico, dá conta de explicar a política, a física e a psicologia. Então, colocar tudo isso, a impermanência te deixa Heráclito triste, a impermanência faz ele descobrir a política, e daí eu vou falar rapidamente da política, só para dar o exemplo ficar mais claro. Né? Uhum.
A ideia que o Heráclito vai ser muito patente dele é a ideia de pólemos, como algo que é próprio da política. Pólemos é a disputa. Então, nessa Grécia antiga, onde vários comerciantes estavam levando suas mercadorias de um lado para o outro, ficaram muito ricos, muito mais ricos do que os reis do lugar, os antigos reis. Então, eles tiveram que arrumar um jeito de conviver dentro do lugar onde eles moravam, na Grécia, Atenas. Eles criaram esse espaço redondo, que dá para visitar até hoje em Atenas, que é a Ágora, o lugar onde eles se reuniam para conversar e decidir como a cidade ia se formar, tal como os nossos políticos fazem hoje. Eles se reúnem e decidem as leis. E nessa disputa das leis, esse pólemos, o Heráclito identificou como sendo o motor, o giro, que faz essas tensões que a natureza tem entre estar num lugar e não estar naquele lugar, ser de um modo e não ser desse modo, serem impulsionadas e levadas para frente. Assim, os contrários, o Heráclito tem essa função assim, de batalha de contrários infinita. Ele diz o pai de todas as coisas é a guerra. É muito forte, ao mesmo tempo tem um tom aí, essa imagem me fez muito sentido, Capela, pensar no Heráclito como alguém triste, de todas as coisas que eu me lembro dele. O pai de todas as coisas é a guerra, o princípio é a guerra, né? É muito interessante para pensar várias coisas. Eu escolhi mais um outro aqui para a gente brincar. Vamos ver se eu encontro. Acho que eu vou encontrar. Esse cara aqui, ó, que a gente pegou um cara triste, agora vamos pegar um cara alegre. Esse cara aqui é o Demócrito. Mostra o Demócrito aí que eu não estou vendo. Ah, tá. Esse é o Desculpa, Heráclito. eu tenho que participar. Espera. Bom, eu vou participar aqui, compartilhar, né? Esse cara aqui. Tá vendo? Ah, um risonho, que bom. Veio um cara triste, agora um risonho. Então, eu queria saber de você sobre o Demócrito, que a gente falando sobre filosofia da natureza, né? Esses caras que pensaram a físis, que o Demócrito, para mim, ele me parece muito... hoje a gente fala muito de moléculas, como você disse, moléculas, átomos, seres minúsculos, né? Então, o Demócrito foi conhecido, classificado, né, como um atomista e um dos filósofos que pensavam essa natureza, esse prazer também que você pode encontrar, né, na sabedoria também. Então, ele tem uma característica que ele é bem risonho. Quando eu penso no Demócrito, é isso, é o cara tranquilo, um cara que meu nariz vermelho ali, meio cara de bêbado, né? Mas é isso. Fala um pouco aí do Demócrito. Eu gosto do Demócrito porque ele foi um dos influentes aí do epicurismo, né? O Epicuro, ele bebe muito dessa fonte, né? O epicurismo é uma filosofia maravilhosa que busca o sentido da vida nos prazeres, né? Já deixa de uma filosofia da natureza e passa a uma filosofia moral. Mas fala aí do Demócrito. Bom, Demócrito, o que eu tenho para dizer sobre ele é pensar primeiro a obra dele é uma das obras que aparece com um título que a gente não sabe muito bem se foi o próprio Demócrito que colocou nessa obra ou se foi um título comum, porque todos esses filósofos, quando a gente tem um pouco mais de obra deles, porque vamos lá, essas obras que chegaram para a gente são fragmentos, são pedaços das obras desses filósofos. A gente não tem tudo desses filósofos. Às vezes são frases, às vezes são trechos,
e algumas vezes são parágrafos inteiros. Agora, quando eles vêm junto com um título, esse título sempre é perifísios. Físios, eu já falei, é da física, né? E significa sobre. Então, sobre a física. Só que lembrando que a physis grega compõe todo o ambiente que pode ser pensado, pode ser tocado, pode ser abstraído. A physis grega é da totalidade. Então, a gente pode dizer que é da natureza. Então, esse sobre a natureza do Demócrito é um sobre a natureza em que ele vai se dedicar a descrever esses seres minúsculos. É muita coragem, né? É meio engraçado mesmo. Alguém falar para você, eu vou te explicar como que é o princípio de todas as coisas. E digo para você, imagina uma coisa bem pequenininha. Daí você fala, ah, tá, tipo um grão de arroz. Não, 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 menor ainda. É um grão de mostarda. Não, não, menor. Ah, poeira. Poeira eu conheço. Aquele bem pequenininho. Não, menor que a poeira. Você fala, não, menor que a poeira eu não sei, assim. Então, como Lembra convencer? quando... Como é, não é? Como te convenceram de que a química de hoje é exatamente o que estão dizendo? E daí chegaram na química e disseram, não, ainda tem menor, assim, coisinhas muito menos pequenininhas, assim. Racionalmente, como a gente chega a esse pensamento de bolinhas minúsculas, né? Hoje a gente tem bolinhas minúsculas que giram uma energia em volta, que é tudo divisível. É incrível. O atomismo do Demócrito é um atomismo da indivisibilidade, né? Uma coisinha bem pequenininha, substância menorzinha que você possa imaginar. Esse é o fundamento de todas as coisas. Então, de novo, vamos lá, é fundamento, é tudo, e é fundamento de tudo agora de outro jeito, que é em bolinhas minúsculas que dão origem aos pensamentos, que dão origem na política, que dão origem a qualquer coisa. Essas Uhum. bolinhas bem pequenininhas. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar no Demócrito foi um livro, um romance assim, infanto-juvenil chamado O Mundo de Sofia, e do Jostein Gaarder, alguma coisa assim o autor chama, eu não sei pronunciar. E aí foi engraçado que é um livro bem, bem bonito, assim, é uma história que você vai aprendendo junto com a Sofia, né, que é a personagem lá, e ela tem um amigo, você não sabe se é imaginário, se ele existe mesmo, que mora numa cabana, e ele vai se correspondendo com ela. E ele fala que o Demócrito, para explicar essa coisa, imagina um Lego, né? Então você tem as matérias, como se constituem os corpos, são coisas que você vai montando, né? E essa metáfora do Lego foi tipo, eu falei, nossa, pode crer, né? As moléculas são como Legos, ou os átomos, né? São pequenas partes do Lego. E eu achei muito legal, assim, esse livrinho que, tipo, eu que não entendia nada sobre filosofia, eu fiquei encantado, assim, que é uma leitura fácil e para pessoas que estão iniciando agora, um romance te prende a atenção, te dá muito a pensar, tem muita metáfora, muitas comparações e tem uma história, tem um enredo ali para você se divertir. Mas legal, assim, eu gostei do seu Demócrito. Ah, e Escreveu aí, além do convite a pequenininhas, é bem menor ainda. é menor. Menor, pensa menor. Tá zoando com a minha cara, quer que eu tô na Eu não bolinha acreditaria pequenininha. nele. Eu falei assim, você está Eu viajando, cara. também não. Você Tá tá bêbado. viajando. Imagina o cara rindo Completamente. de você e falando, não, menorzinho e tal. Já que você falou lá na Ágora, né? Eu trouxe uma outra foto aqui. Calma aí. Deixa eu ver como que eu vou. Eu tenho que apagar primeiro. Demócrito. E Olha, mas fica a compartilhar. dica aí, né, da sua leitura, que é O Mundo de Sofia. Quem está lidando com esse momento do Enem agora, é muito bom ter o prazer da leitura, fazer alguma coisa que seja bem do prazer. Então, acho que O Mundo de Sofia junta todas essas coisas. Uhum. Aproveitem essas ideias, assim, né? A gente já tem o livro didático,
né? O convite à filosofia da Marilena Chauí, e tem também a dica, Meu Mundo Sofia, é fantástico, vai aprender filosofia e quem está estudando para ele tem que ler muito, Tem que né? ler, né? Tem que ler. Tem que ler muito, e ler e entender, interpretar, às vezes ler uma história inteira. Você está estudando para Enem, às vezes fica só na questão, resposta, não, divirta-se, seja feliz. E Mais feliz degustar as for, questões que te pegam, né? é, Muitas vezes a gente entende a leitura como, eu vou acabar um livro, né? Eu quero acabar para começar o outro. E a leitura vai assim, você não degusta as questões, né? Por exemplo, eu leio muito devagar, né? Eu vou cada palavrinha, cada frase, assim, e quando me gera um espanto, uma questão, eu tipo fecho o livro e vou embora, assim, eu vou pensar naquilo, né? E eu vou conversar com outras pessoas. Eu aprendi isso no livro. Isso é muito importante, né? Você ter calma para pensar também. A exemplo do Tales, a exemplo do Heráclito e do Demócrito aí, que a gente pensar, pôr a mão na bochecha assim e se envolver com o seu pensamento. Tá? Acho que isso é o mais importante. Não, eu vou terminar o livro para dizer que eu terminei. Bom, o que ficou? Nada, né? O rio passou, você tomou um caldo lá, se afogou e você não aproveitou nada, né? Bom, esquece isso, mas o que eu queria falar assim, esse afresco do Rafael aqui, ele é muito bonito porque a galera inteira, né? É meio onírico isso, no sentido de você reúne diversos filósofos de uma época no mesmo lugar, né? No mesmo espaço. Uma pintura que eu acho que, se não me engano, está no Vaticano, foi pintada na parede de uma capela, alguma coisa assim. E até tem a portinha aqui do lado esquerdo, né, que é uma luz está saindo, se não me engano. Não sei o que é essa portinha, mas para dizer que essa pintura está na parede. E é um afresco, né? Então tem uma galera aqui. E aqui, ó, no centro da frente de todo mundo tá o Heráclito, né? Ainda meio triste lá com a mãozinha. Tá escrevendo um livro ali, não sei. Mas ele sempre com essa posição, né, cara? E aqui à esquerda, né, esse velhinho aqui com as crianças, né? Não sei, tem uma criança mostrando o dever de casa para ele, ele não tá nem vendo. É o Pitágoras, né? E aqui do outro lado, em oposição ao Pitágoras, do lado direito, se eu não me engano, tá o Arquimedes, se eu não me engano, que também era um bom geômetra, eu diria, um cara da física. E é legal que esses personagens, né, esses, esses ilustres filósofos da Grécia Antiga, que estão representados aqui no afresco do Rafael, ele tem posições, né, que representam a sua própria filosofia. E eu queria dizer esse cara mais à direita, central também, que é o Diógenes o Cínico. E eu queria que você falasse um pouco dele, que ele parece que é o cara mais assim jogado, né, nas escadarias ali, né? Parece que todo mundo mantém a postura e ele tá ali com o mamilo aparecendo, né, uma posição quase que sensual ali, né? Relaxada, né? eu fico curioso de saber como é que o Diógenes chegou aí, né? Porque, assim, se um dia eu tava, imaginar a cena, né? Ó, vai ter uma reunião lá na escola, né? A escola de Atenas. Então aparece todo mundo lá, vai ser tal hora, e depois a gente vai ter um lanchinho para todo mundo, a gente vai conversar, depois tem um lanchinho. E tem esse cara, o Diógenes, Mas ninguém o, chega perto dele, você viu ali, né? o Não, ele não é um cínico. cara muito simpático. Não, Você vai falar com ele, e aí, tudo bem? Esse cara bebida, ele vai te dar um. Vai ser mal educado com você. Ele não vai falar, ele não gosta de gente. Ele é meio.
Ele vai te dar uma resposta assim que você vai voltar e falar assim, nem sei porque eu fui ali falar com esse cara, né? Você vai voltar meio triste. E você vê que parece que ele tá com coronavírus, ninguém chega perto dele, né? Todo mundo fica meio distante, mas ele tá sozinho ali. O Heráclito também tá sozinho, mas ele tá sozinho porque ele não quer se incomodar, ele tá escrevendo uma coisa importante. E o Diógenes, ele sabe quando você põe o papel assim, deixa eu ver que tá escrito, né? Parece que ele não tá muito importando com essa reunião. Ele foi chamado, falou, eu vou lá, mas só parece que ele falou, não, vai ter um goró, eu vou colar lá, então... Mas que ninguém me enche o saco. Assim. Não, é brincadeira. Mas fala aí, por que ele tem essa alcunha chamada o cínico? Né? Tem O cínico vem de Diógenes, Quinos, né? Do grego Quinos. O Quinos é cachorro em grego. Então é porque ele andava com os cachorros. Cinismo vem disso, assim, é do cachorro. De andar com os cachorros e não ligar para a sociedade, né? Então ele andava com os cachorros, não ligava para a sociedade, morava dentro de um barril, parece o Chaves, né? Mas o Chaves é um pouco mais simpático e tal, e não anda com os cachorros. Diógenes cínico, que anda com os cachorros. E daí tem a grande anedota do Diógenes o cínico, que o grande guerreiro daquela época foi o estudante do Aristóteles, né? Aristóteles deu aula para o Alexandre o Grande, tem filme, Alexandre o Grande, e o Alexandre o Grande estava ali, né? Chegou em Atenas e viu aquele velho moribundo com aquela tetinha de fora e falou assim: ó, caro habitante de Atenas, me apresento aqui de cima do meu cavalo. Sou o grande Alexandre, conquistador de todos os mundos, vim da Pérsia. Qual a introdução do herói da novela? Você quer que eu faça alguma coisa para você? O que eu posso fazer? O Diógenes estava lá, encolhido, foi levantando, olhou bem no olho do Alexandre e falou: olha, só faz o seguinte para mim, o que você não pode me dar, não me tira. Sai da minha frente que você está atrapalhando o sol. É fantástica essa anedota, né? É aquele que não tem nada para você me dar. Você pode ser o Alguém rei, o guerreiro, eu só quero ficar de importa. boa. O que você vai me dar? É impossível assim, dar alguma coisa. Uma coisa meio de desapego mesmo, né? Diz Assim, que ele falou assim, né? Você não tirando o que eu tenho, tá bom. Então vai para lá que você está atrapalhando meu sol. tô atrapalhando o sol, sai daí. Então, acho que das anedotas de hoje, essa é uma das que eu mais gosto, assim, do Diógenes, é fantástico, né? Tipo, o cara não tem nada, o cara tem tudo achando que vai conquistar o sábio, né? Ali com a pompa dele, ele toma uma que fica de boa, né? Desce do cavalo até. Bom, legal, assim, o Diógenes. Eu gosto muito do Diógenes por causa desse que ele considera a estupidez humana uma coisa que você tem que ficar longe, né? Então é melhor andar com os doguinhos aqui do que ficar no meio desses caras meio estúpidos. Assim. Eu acho que ele tá certo. Mas é melhor você ficar em quarentena do que se juntar com a estupidez. Eu queria mostrar uma imagem agora para falar de um outro filósofo ainda hoje. Ah, Posso? tá. Mas a gente pode voltar nela, né? Porque eu tinha a surpresa que estava aqui escondida, né? É lógico que a gente pode voltar. Eu acho que isso tem que Então, ser eu o vou, fundo eu da conversa. vou. Tá, põe aí a sua. Tá, ok, achei. Vamos lá. É, A imagem que eu vou compartilhar com vocês agora é para falar de um outro filósofo muito interessante, que espera aí. Opa, errei, gente, desculpa, apertei o botão errado. É o Aécio? Você vai votar no Aécio, cara? Poxa. Aécio Não é não, o cara. Aécio. Ah, o Aécio é para depois. Vamos lá, achei. Aqui, pronto.
Estou colocando essa figura aí para vocês verem, que é o Monte Etna, na Itália. Eu imagino que lá perto desse monte não tenha problema de coronavírus, porque vocês veem que é um dos vulcões mais ativos do mundo todo, é o Etna. Volta e meia ele entra em erupção. Isso há muito tempo. Na época dos gregos ele entrava em erupção também. E quem morava perto desse monte era o Empédocles. Eu adoro Empédocles, assim, um dos pré-socráticos que eu mais gosto de ler, assim, porque ele trabalha muita coisa do que eu estudo, que é sensação, percepção. Mas eu queria contar para vocês do Empédocles, antes de chegar no Monte Etna, por que eu vou falar do Monte Etna, falar do Empédocles. Ele morava lá perto, Itália, era uma colônia grega, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Minha questão é contar que o Empédocles ficou conhecido no tempo dele como sendo um grande mago, alguém com poderes divinos. Porque tinha um rio que estava poluído. Poluído, assim, não é bem o que a gente chama de poluído hoje, né? A gente Não é chama o de poluído, Tietê, assim, não é o não é o Tietê. Tietê, Era só uns esgotinhos normal, assim. não estava cagado, assim, Não tava zoado. não estava zoando. Esse Empédocles encontrou um rio que estava envenenado, né, para dizer a verdade. Era tóxico o rio. E as pessoas já não podiam mais beber daquele rio. Vai saber por que o rio ficou tóxico, podia ser causas naturais, eu não sei. Isso não vem ao caso. O caso é que ele desviou o curso de dois outros rios e foi dosando assim, a quantidade de água desses dois outros rios até que ele purificou esse rio que estava tóxico. Isso é que fez com que ele ficasse com a fama de ser alguém com poderes divinos, mágicos, né? Então, vê assim, quanto que esses filósofos eram um tanto de cientistas da época, grandes engenheiros, que participavam da vida política, da vida pública. E tudo isso com um grande conhecimento da razão e um uso da razão muito grande, né, para pensar as abstrações e ganhar na discussão política, na disputa política, que é uma disputa, você tem que convencer as pessoas de que as coisas são pequenininhas, desse tamaninho, ou então convencer as pessoas de que é só levando o curso do rio para um lado ou para o outro, uma quantidade de água de um outro rio, você purifica esse rio. A gente mostrou um filósofo triste, um filósofo alegre e agora um filósofo suicida. Ele estava, não por acaso, ele caiu num poço que nem o Tales, mas o Empédocles morreu de suicídio, gente. Ele se matou mesmo. Ele chegou na ponta desse vulcão e pluf, caiu lá dentro. Essa é Mergulho a final. anedota trágica, o mergulho final. Uhum. Então, para pensar isso, assim, essa é a minha última anedota aqui que eu tenho. Legal, cara. Uma maneira sublime, né, de morrer. Você dá um mergulho no vulcão. Louca essa Um história. vulcão. Eu É, imagino que se antes de você chegar na lava, você já você já tá morre. Não, não deve morrer, suando. você deve Só morrer para na subir lava. isso aí, você já tá Ah, meu. cansado. Imagina o pé seu, assim. Devia ser umas sandálias bem fortes, assim, de couro, né, para aguentar o calor. E olha, ele Bom, não morreu novo, não, viu, gente? Esses filósofos, eles duram. O Empédocles deve ter morrido com 70 anos. Estava lá com o seu setentinha, ele já falou. devia ter umas dores já, ele estava cansado, né, sei Tava lá. bem cansado, não queria mais. Ele falou, eu vou Ele pular ali ficou no bem. vulcão e não me espere para jantar. Foi tipo isso. Você tinha outra questão para falar da. Será que cortaram você? Bom, eu vou dar um pause aqui e chamar o Felipe de volta. E aí? Então, eu quero saber mais sobre essa escola de Atenas aí, o que você tem guardado na manga.
Não, aqui tenho guardado na manga nada, só o final que você vai saber quando eu vou terminar a entrevista aqui. Ó, vou compartilhar de novo a imagem. E existe uma coisa, só por curiosidade, né? Eu já falei de alguns aqui que eu sabia mais ou menos de cabeça quem que era, né? Mas é interessante que tem um código aí. Tem um código que é mais ou menos uma ambiguidade. Bom, esse cara que está com o cotovelo apoiado numa mesinha ali escrevendo, eu já te falei, né, que aqui é o Heráclito. Bom, pelo menos assim se interpreta, como sendo Heráclito. E atrás do Heráclito ali, meio que copiando uma coisa ali que o Pitágoras está escrevendo, é o Parmênides. Eu acho que é o Parmênides. Ele meio que está tipo colando ali do, não é? Viu esse Tá cara? colando. Eu vi o É, cara o e de tá camiseta colando. amarela Aham. e toga vermelha. Bom, e atrás dele você viu alguém ali? Parece que tem uma mina ali Tem uma mina. Quem que é essa de mina? branco. Então, provavelmente a filósofa lá, né? Como é que chama ela? Hipátia? Hipácia? Hipátia. Hipátia. Tá. Ou, aí eu vou falar dessa ambiguidade. Ou a Mona Lisa, que era uma filósofa, né, do Renascimento, amiga lá, do Leonardo da Vinci. Mas também pode ser o autor, porque é a única pessoa que está olhando diretamente Ah. para o observador. Ó, dá para perceber aí que é É, não tem mais ninguém olhando. diretamente, ó. Bom, tá vendo aumentar aí? Tô vendo aumentar. E o Rafael era muito parecido com ela, né? Você já viu Aham. algumas pinturas do autorretrato, alguma coisa? Alguns cristos do Rafael parecia com ele, assim, também. Olha, Tem, ali pode ser o Rafael. e E tem outras mulheres na imagem também, né? tem. Então, Parece. a Hipátia, tem outros, tem uma. A Hipátia pode ser outra filósofa. Então, não sei, para mim tem muito cara de ser o próprio Rafael, alguma coisa assim. Não, mas essa é brincadeira, né? Que são a galera da Grécia Antiga, mas também são as pessoas novas, porque essa pintura é do Renascimento, né? Tem essa brincadeira. Que esse cara é o Heráclito, mas ele parece também o Michelangelo. Ah, Você sacou? Se você pegar aham. algumas imagens do Michelangelo, ele está aqui. Bom, na posição central, todo mundo sabe que é o Platão, aqui à esquerda, e o Aristóteles. E aí, na próxima aula, a gente vai falar desses dois grandes expoentes da filosofia antiga grega. Mas agora, só para fechar aqui, uma curiosidade, né? Você já percebeu que o Platão ele é igualzinho o Leonardo da Vinci? Eu achei que você ia falar da bola de basquete. Essa Não, foi esse. muito mais Hã? interessante. É igualzinho da Vinci. E aí eu vou te mostrar a imagem do Leonardo da Vinci. Grava bem. Quer ver uma do Leonardo da Vinci? Eu quero. Bom, vou ver se dá para compartilhar os dois, né? Não, não dá. Mas você lembra, né, da imagem? Lembro. Tá na minha Ó, Leonardo da fantasia. Vinci. Viu? Ai, ai. Você lembra dessa aqui? Eu lembro, mas você trouxe uma imagem que eu não acredito que esse é Conhecida o sua. Leonardo da Vinci. Eu descobri esses dias que é a imagem do Leonardo da Vinci, mas também pode ser o Platão. Pode, pode. Bom, é uma brincadeira. Mas é louco, né? Como são parecidos, né?
A ideia Que estava, né, no gancho de puxar a próxima aula ali, né? Eu Bom, vi que tô você... gravando já. Não diga nada que Ah. você não diria a todo mundo. Então, com essa brincadeira aí do Platão Leonardo da Vinci, a gente encerra a nossa transmissão, né? E você quer falar mais alguma coisa, Felipe? Obrigado a todos. Então, próxima aula, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode voltar a essas ideias. Eu só queria lembrar de 3 ou 4 palavras que a gente falou aqui hoje, que são importantes para pensar a filosofia antiga, os pré-socráticos, que é princípio, a totalidade das coisas, que tem tudo, né? Princípio, tudo, e a impermanência do Heráclito é importante, né? Acho que isso são, bom, então só três coisas, pensar os 2 tipos de princípio que a gente viu, o princípio que é a água, ou o princípio que é a impermanência, a abstração. Que é isso, compreendendo isso, compreender um corpo bem forte da filosofia antiga dos pré-socráticos. Legal. Bom, é isso. Então, a próxima aula a gente vai falar, chegar no Platão, né? Legal, vamos platonizar. Considerando que eu acho que cai muito Platão no Enem. Eu andei vendo umas questões e Platão, né, um pouco da República, talvez algo lá do. Não sei se cai outros livros, sobretudo da República. Então a gente vai falar um pouco sobre o livro da República e sobre Platão em geral. É isso, né, Felipe? É isso, vamos falar um pouco quem sabe chegar ali na famoso mito da caverna, né? Acho que é legal falar sobre ele e falar sobre essa concepção política do Platão, que é o que o Enem tem pensado, né? Acho que faz mais sentido para o Enem. Que, segundo o Rafael, é o sósia do Leonardo da Vinci. Ou, Você na verdade, viu? Leonardo da Vinci que é sósia do Platão, né? Sim, e vice-versa. Tá certo. Então, a gente para por aqui, né? Já A ficou gente para bastante por longo, aqui né? Já tem 1 hora de vídeo. Tá e bom, né? dúvidas, entre em contato com a gente que a gente tira as dúvidas. Ok. Tchau, abraço.